Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar do fenômeno DeepSeek, a empresa chinesa e sua inteligência artificial que abala hoje as grandes corporações norte-americanas e os seus fundos de investimento. Bom, nós vamos tratar de uma maneira bem realista aqui, mas antes de eu continuar, eu vou pedir uma coisa muito séria para vocês. O Tecnopolítica, ele vai mudar muito esse ano, mas ele precisa da sua ajuda. Por favor, veja se você pode dar um like aqui no nosso canal e também se inscrever no canal. Isso é muito importante para dobrar esses algoritmos aí dessas Big Techs que não tem nenhuma simpatia por nós, até porque a gente é crítico de uma série de processos que eles realizam aqui. Então eu queria insistir com vocês, dê um like, se inscreva no canal, divulgue o nosso episódio. Bom, o nosso episódio de hoje seria um episódio somente sobre open source, mas vem cá, a DeepSeek trabalha com a inteligência artificial open source. A gente vai falar de coisas que nós já temos conhecimento, a documentação ainda é muito pequena, então eu tive que entrar em contato com os nossos pesquisadores e amigos na China e eles nos deram várias informações sobre o DeepSeek. Então é o que eu vou tratar aqui. E uma das coisas que eles falaram, além de eu confirmar no GitHub e no Hugging Face que a DeepSeek tem os seus códigos lá, talvez não todos, mas tem uma vasta quantidade de códigos, ou seja, ela coloca os seus códigos abertos em repositórios e a DeepSeek, ela não nasceu esse ano, não nasceu no final do ano passado, uma empresa de 2021, o que a gente chamaria aqui no Brasil de startup. Então, eu quero deixar informações muito precisas desse nosso episódio, especial também, porque é o segundo episódio que a gente adequou para falar do DeepSeek, mas é o segundo episódio que vem tratar do mundo do open source e também do software livre. E a gente tem o oferecimento, tem o apoio da 4Linux, que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial agora, mas sempre trabalhou desde a sua fundação com software abertos e softwares livres. Bom, você quer saber o que é um software livre? Vá no episódio anterior, o primeiro episódio desse ano, e você vai ver uma explicação introdutória sobre o software aberto e o software livre. Mas vamos falar do DeepSeek. O DeepSeek é a inteligência artificial derradeira decisiva? Será? Bom, a DeepSeek, ela usa também as técnicas de grandes modelos de linguagem, ou seja, ela precisa de dados, precisa de algoritmos e ela precisa de treinar esses dados, né, para que os algoritmos possam gerar modelos que são parametrizados e que possam nos responder coisas como se fossem humanos. Mas esses modelos, eles são modelos grandes, por isso que eles são chamados em inglês de Large Language Models, grandes modelos de linguagem. Bom, a DeepSeek é uma empresa que trabalha com grandes modelos de linguagem, trabalha com inteligência artificial realmente existente, trabalha com computadores, trabalha com computadores que vão processar dados, então não tem nenhuma mágica nova aí. O que tem é o que a gente vai explicar, uma arquitetura, um arranjo, disposições bastante diferentes. Mas vamos lá. A DeepSeek é uma empresa e entre as 7 grandes startups importantes na China, né, nos últimos anos, a DeepSeek nunca foi a mais famosa, né? Uma delas já não é mais startup, mas ficou muito famosa, a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, né? E que já tratava com inteligência artificial e trabalha com inteligência artificial de uma maneira muito precisa e já dava baile nos americanos. Por quê? Porque ela criava algoritmos de gatilhos de prender atenção
quem usa o TikTok sabe do que eu estou falando, que são muito mais eficazes do que os outros algoritmos de modulação das atenções, por exemplo, do Facebook, do grupo Meta ou mesmo do Google. Então, o que essas grandes corporações americanas e a sua classe dominante fizeram? Estão tentando comprar, né, o TikTok da ByteDance ou criar restrições e destruir o TikTok. Ou seja, a China já estava trabalhando com inteligência artificial porque, insisto para vocês, quando você entra no TikTok, quem recebe você, quem organiza o que você vai ver é o quê? É uma inteligência artificial, entendeu? Então, os chineses já estavam muito bem estruturados em pesquisa, em aplicações, mas eles não tinham chat para competir com a OpenAI, com o Gemini do Google, né? E a DeepSeek, que ela surgiu em 2021, mas ela lança em 2024 o DeepSeek versão 2, de código aberto, e que oferecia uma relação de custo-benefício que nunca tinha sido visto. É mais ou menos assim, as informações que a gente tem é que o custo de inferência, né, que é fundamental para realizar os procedimentos da inteligência artificial, foi reduzido pela DeepSeek para 1 yuan por milhão de tokens. O token é uma palavra, um pedaço de uma palavra, um elemento crucial para você utilizar nos grandes modelos de linguagem. Isso é aproximadamente 1/7 do que o Llama 3, que é um código, que é uma IA de código aberto, um LLM de código aberto, do grupo Meta, que esse grupo utilizava. E ele é muito menor, né, do custo do GPT-4. Não tem nem comparação. Por trás disso que eu estou falando, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que no terreno da inteligência artificial realmente existente, o que a DeepSeek representa é uma grande inovação na arquitetura dos modelos. Ela propõe uma arquitetura que trabalha ainda com aqueles mecanismos de atenção do Transformer. Aquele T do GPT é a arquitetura Transformer, que foi uma revolução, foi criada por engenheiros do Google e que também era aberto, o que permitiu que a OpenAI criasse, né, uma aplicação que se chamou GPT. Mas olha que interessante, essa arquitetura, ela trabalha não com ordenamento sequencial simplesmente de palavras, trabalha com palavras que devam requerer maior atenção para produzir resultados como se fosse um pensamento de um humano. Então, o que eles fizeram foi reduzir o custo de memória desse modelo, dessa arquitetura, que era o que gastava 100 vai gastar 5. Ou seja, eles reduziram entre 5% a 13% o custo de arranjo dessa arquitetura informacional desses grandes modelos. Então, como é que eles fizeram isso? Com otimização, com testes, com aposta em inovação verdadeira. Ou seja, eles trouxeram inteligência da academia, trouxeram inteligência de pesquisa e se ligaram a ela correndo os vários riscos, né? Ao mesmo tempo, a estrutura da DeepSeek, ela reduziu, portanto, o quê? O volume de computação extremo que era necessário para fazer um grande modelo de linguagem. Eles reduziram o custo de computação. Agora, é óbvio que eles tiveram que obter várias placas, ou seja, vários chips que fazem inferência no chip, que é aquilo que os Estados Unidos quer bloquear para a China. Eles conseguiram esses chips. Conseguiram, mas gastaram pouco as máquinas com esses chips. Não, para você ter uma ideia, segundo o The AI Index Report de 2024, da Universidade de Stanford, que é um relatório muito importante sobre o Machine Learning ou Deep Learning no planeta, o GPT-4 da OpenAI, ele usou cerca de 78 milhões de dólares em computação para treinar o seu modelo. 78 milhões de dólares. Multiplica por 5 aí para você ver
quanto que custa em reais isso. E o Gemini Ultra do Google custou 191 milhões de dólares em computação para treinar, para fazer a criação do modelo, pegar os dados, tokenizar, aplicar os sistemas algoritmos e criar um modelo. E esse modelo é o que a gente vai entrar em contato com as interfaces que estão disponíveis na internet. Então, o gasto do treinamento foi bilhardário e é cada vez mais crescente nas empresas norte-americanas. Só que o que acontece? O que o DeepSeek ameaça, ele ameaça essa necessidade absurda de dados e de alto poder computacional. É óbvio que não vamos ser iludidos. Eu vi muitas matérias esses dias que parecia que o DeepSeek era uma mágica e que agora não precisa de mais nada para fazer IA. Não é verdade isso. Não é verdade. Continua sendo um grande modelo de linguagem, só que ele é aberto, ele pode ser aperfeiçoado, as pessoas podem ter acesso a esse modelo. A arquitetura da atenção, né, que foi proposta há muitos anos, né, quase nunca tinha sido modificada radicalmente com sucesso. E me parece que o que nós estamos vendo no DeepSeek é esse tipo de ação, né? Essas arquiteturas dos grandes modelos de linguagem, ela foi alterada, né? E a China, ela tem investido pesadamente em IA nos últimos anos, com políticas governamentais de apoio, mas veja, ao contrário do Brasil, que apoia só fazer aplicações, eles apoiam também a ciência básica, apoiam a ciência aplicada e apoiam iniciativas que são extremamente de risco, coisa que aqui no Brasil não se apoia. Aqui no Brasil não se apoia. A FINEP quer que você tenha tudo garantido para eles te apoiarem, ou seja, é difícil, né? Então, o que acontece é que o que pode explicar o sucesso da DeepSeek momentâneo é que eles conseguiram trabalhar no risco, na otimização, na aplicação, no detalhe do tratamento dessas novas arquiteturas, desses grandes modelos, driblando as restrições norte-americanas do chip. Eles não precisaram de tantas máquinas de alto processamento, de tantas placas da NVIDIA com chips que custam 30 mil dólares. Quer dizer, uns custos absurdos para o treinamento de uma inteligência artificial, né? Então, por outro lado, a afirmação que a DeepSeek desestabilizou as empresas do Vale do Silício, que de fato causou um prejuízo de 589 bilhões de dólares da NVIDIA, parece ter mais a ver com a ação de especuladores do mercado financeiro que aproveitam notícias para realizar lucros astronômicos, gente. O Google não vai acabar, a NVIDIA não vai acabar, os modelos fechados não vão acabar, a OpenAI não vai acabar. A OpenAI, o ano passado, anunciou um data center junto com a Microsoft para exclusivamente tratar de IA, que iria custar 100 bilhões de dólares. Eu vou repetir, 100 bilhões de dólares, um data center. Ou seja, eles estão colocando a régua lá em cima para tornar o mundo meros usuários, né, das aplicações, das interfaces que vão mediar cada vez mais a medicina, a saúde, a educação. E é exatamente na contramão a isso que a DeepSeek surge, que os chineses fazem uma contraposição, né? Agora, os chineses não estão usando nada de um outro paradigma computacional, uma outra abordagem que não seja do aprendizado profundo, do aprendizado de máquina. Então, os chineses, o que dá para falar exatamente? O DeepSeek mostra que a pesquisa aplicada, que o apoio à política pública permite fazer coisas desde que tenha uma estratégia e que não fique aprisionado às velhas visões dos consultores de TI, como acontece em Brasília hoje, né? Quem manda ali são os consultores das Big Techs. E os chineses se mostraram competitivos com a IA generativa,
na oferta de interfaces para grandes modelos de linguagem, né? Então, isso só amplia essa confusão geopolítica que tem a tecnologia no seu epicentro agora, né? Para quem tinha dúvida, há uma guerra global pelo controle e liderança da inteligência artificial. Os Estados Unidos tentam bloquear, travar o acesso de adversários competitivos, como a China, às tecnologias de ponta para pesquisa, para o desenvolvimento da inteligência artificial. O Biden já tinha escrito isso, o Trump, antes de perder para o Biden, já tinha também escrito isso. Os dois escreveram ordens executivas sobre inteligência artificial que a grande preocupação era dos Estados Unidos se manter líderes, né, no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, os chineses conseguiram fazer algo extremamente competitivo com a OpenAI, mesmo não tendo o acesso liberado a chips de última geração. Isso que é fenomenal. Talvez isso seja tão fenomenal quanto a crença que a DeepSeek tem no compartilhamento do open source. Apesar dos esforços de mais de 10 anos que a China já tem em tentar se equiparar no plano dos semicondutores com os Estados Unidos, eles ainda não se equipararam. Eles estão 2 ou 3 gerações atrás dos norte-americanos. E os norte-americanos querem usar essa vantagem para bloquear, junto com medidas políticas que vocês estão vendo no mundo inteiro, de dificultar as ações dos chineses, né? E nesse cenário geopolítico, eu queria chamar a atenção de uma coisa para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, para quem gosta do Tecnopolítica e para quem não gosta, mas que reconhece a nossa seriedade. Eu queria dizer o seguinte: a imprensa liberal, ela tem soltado nos últimos dias várias matérias dizendo que quando você entra no DeepSeek, você faz uma pesquisa sobre o massacre da paz celestial ou sobre Taiwan, ele tergiversa na resposta, né? Então ele está sob controle da ditadura chinesa. Agora, pergunta lá sobre NSA, pergunta na CIA, pergunta várias coisas sobre a ideologia capitalista para o ChatGPT e vê o que ele vai responder. Quer dizer, eu queria chamar a atenção de vocês que a tecnologia, para mim, nunca foi neutra. E eu queria convidá-las e convidá-los a perceber isso. Essas tecnologias, elas são engajadas no mundo que vivemos. Elas trazem, inclusive, estéticas ideologicamente definidas. Então, não vamos ser ingênuos. Então, se o DeepSeek está alinhado com uma perspectiva chinesa, isso nós sabemos. Agora, por que a perspectiva norte-americana é melhor? Por que a guerra do Vietnã é melhor? Por que o massacre do Pinochet no Chile é melhor? Por que a extrema-direita e o neoliberalismo, que gera miséria o tempo todo, é melhor? Então, é uma outra questão que eu queria que vocês refletissem. Se não caísse nessa esparrela que, olha, os chineses estão controlando tudo. Não é. Os chineses, eles têm uma perspectiva, né, que não é liberal-democrática, mas que os americanos distorcem o tempo todo no seu liberalismo democrático. Ele é mais liberal do que democrático. E liberal não é que defende liberdade. Liberal é que defende a livre iniciativa, que defende a propriedade, que defende a liberdade de quem tem mais dinheiro aplicar a sua vontade, independente das regras. Ocorre que a democracia são as regras. A democracia faz o contraponto à liberdade e ao poder descomunal, né, dos bilhardários americanos, e eles estão cada vez mais querendo romper com a democracia, né? Então, é um governo plutocrático, é um governo do dinheiro, é um governo do bilhão. Aliás, é uma ditadura bipartidária. Vez ou outra só é quebrada por um grande bilionário que consegue competir nas eleições presidenciais. Você já reparou isso? Pode olhar. Para competir nos Estados Unidos precisa ter muito dinheiro. Precisa ser da classe dominante. Então, é um governo, é uma democracia de classe, uma democracia extremamente agressiva agora,
né, ameaça invadir países e tal. Quer dizer, é um governo de extrema-direita que tem nos algoritmos das suas Big Techs também as suas determinações. Então eu queria deixar claro que, sem dúvida nenhuma, o DeepSeek é uma aplicação, né, é uma inteligência artificial chinesa, mas quando essa imprensa liberal ataca o DeepSeek, dizendo que ela não traz respostas muito claras a respeito das questões democráticas, veja bem, isso é procedente de um lado, mas tem um objetivo do outro, que é participar da guerra do enfrentamento geopolítico contra a China, né, para manter a hegemonia norte-americana. Né? Então eu queria dizer que o Facebook censurou várias postagens minhas que eram postagens a favor dos palestinos. E aí, Facebook? E aí, imprensa liberal? A Rede Globo continua falando que o Hamas é um grupo terrorista. Ela não fala assim, Israel está lutando contra o Hamas. Ele fala, Israel lutando contra o grupo terrorista. Então, toda essa lógica ideológica, né, eu queria dizer que, eu poderia dizer que o Estado norte-americano é terrorista. Eu tenho várias implicações sobre isso e fatos que corroboram com isso. Mas, na verdade, isso mascara as informações. Então a gente fala os Estados Unidos, Hamas, a China, etc. Agora, a imprensa liberal é completamente ideologizada. Então não caia nessa esparrela. O DeepSeek faz parte, sim, de um confronto pela liderança da IA no planeta. Só que tem um lado. Né? Tem uma série de questões que eu vou pros finalmente, mas vou pedir para você dar um like aqui no episódio, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar esse episódio. Mas eu queria dizer o seguinte, com o meu contato na China, eu estou inclusive escrevendo um paper com os chineses sobre soberania digital, com o nosso grande colega, o Jeff Xiong, e ele me mandou uma série de informações e eu peguei uma entrevista do jornal chinês com o fundador do DeepSeek, o Lian Wenfeng, né? E eu queria agora, para encerrar o nosso episódio, falar algumas coisas, mostrar algumas frases do Lian Wenfeng. Então, o fundador do DeepSeek, ele não, ao contrário de outros grandes líderes chineses da Tencent, Huawei, Baidu, Alibaba, o Lian Wenfeng, ele nunca estudou fora da China. Né? Ele é do Departamento de Engenharia Eletrônica da Universidade de Zhejiang, na China. E ele é uma pessoa que lançou um pouco a empresa. Me parece que não tinha claro se ela ia ter código aberto ou não, mas o DeepSeek em si, insisto nisso, estão com seus códigos, ou parte deles, disponíveis no GitHub e no Hugging Face. Tá lá, a gente vai pôr o link dos dois lugares para vocês verem os códigos aqui na descrição do nosso episódio. E eu queria dizer que ele nessa entrevista ele afirma que a maioria das empresas chinesas copiava diretamente a estrutura, por exemplo, do Llama, que é um framework de IA para aplicação da IA que foi desenvolvido pelo grupo Meta, né? E o Llama é o Large Language Model Meta AI, que é o grande modelo de linguagem do grupo Meta, que foi lançado em fevereiro de 2023. E os desenvolvedores do Llama, eles relataram que o desempenho do modelo de 13 bilhões de parâmetros, na maioria das comparações com outros modelos, ele foi muito mais capaz que o GPT-3. Então muita gente começou a usar esse modelo Llama, que estava no Hugging Face, está disponível, porque também é código aberto, apesar que é polêmico, porque você pode usar o Llama
mas a licença me parece que tem restrições até alguns milhares de usuários. Então é um código aberto que não é livre, tem muitas restrições de uso, mas muita gente usa o Llama. E esse modelo, ele foi usado também pela DeepSeek, né, no começo, para poder compreender como poderia se otimizar, né, as suas estruturas. E pelo que o fundador do DeepSeek fala, ele buscou estudar novas estruturas de modelos para alcançar capacidades maiores com recursos limitados. Esse foi o objetivo. Então eles trabalharam na estrutura do modelo. Também fizeram muitas outras pesquisas na estrutura de dados e como que eles podiam parametrizar para o modelo ficar muito mais parecido com humanos, como se fosse um humano escrevendo. Ele não tem essa lógica de falar que é um humano falando com você. Não, porque na verdade essa inteligência artificial ela não é geral, ela nem é geral ainda, né, que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela é uma inteligência específica que a gente fala, estreita. Ela é um aprendizado de máquina, um aprendizado profundo, bem focalizado no tratamento de linguagens, né? A DeepSeek, ela optou principalmente por fazer pesquisa e exploração. O Lian Wenfeng, ele afirmou o seguinte: nosso ponto de partida não é aproveitar a oportunidade para fazer fortuna. Ele falou claramente isso, mas ir para a vanguarda da tecnologia para promover o desenvolvimento de todo o ecossistema. Então ele se coloca numa postura um pouco diferente desses outros, ele se coloca numa postura mais colaborativa, na ideia de desenvolver soluções para chegar a uma inteligência artificial geral, coisa que eu duvido muito, mas ele se propõe a fazer isso, né? A buscar a inteligência artificial que tenha algoritmos que sejam em sistema capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então olha só, sobre o open source, o Lian Wenfeng disse, abre aspas, na verdade, nada se perde com o código aberto e a publicação de artigos. Para a equipe técnica, ser seguido é uma grande sensação de dever cumprido. Na verdade, o código aberto é mais um comportamento cultural do que comercial. Dar é, na verdade, uma honra extra. Uma empresa que faça isso também terá um grande apelo cultural. Então, ele se mostra um grande adepto do código aberto. E numa outra pergunta, eu vou ler agora a pergunta do entrevistador. O entrevistador fala para ele: você escolherá no futuro o código fechado? Muitas empresas fizeram isso. Tanto a OpenAI quanto o Mistral passaram pelo processo de código aberto e depois foram fechando e hoje são códigos fechados. Aí o Lian Wenfeng responde: não fecharemos a fonte. Acreditamos que é mais importante ter um ecossistema técnico forte. Ou seja, ele faz um compromisso aí de manter o código aberto. Aí, numa outra questão, a gente vê toda a lógica que, por exemplo, as diferenças, né, de postura que não são muito ocidentais, né, que a gente, quem lê o Byung-Chul Han, que apesar que está muito tempo no Ocidente, mas não é ocidental, mas quando você lê autores como o Yuki Hui, que estudou, é um chinês, você vê, ele fala de outras cosmovisões, cosmotécnicas, né? Mas não que o Lian Wenfeng esteja nesse caminho de outra cosmotécnica, mas ele tem um discurso diferente desses CEOs aí, quando falam, né, amplamente. O jornal chega a perguntar para ele: você tem um plano de financiamento? As startups de IA do Vale do Silício estão inevitavelmente vinculadas a grandes fabricantes, no final. Fabricantes de chips, de infraestruturas, etc. Aí o Lian Wenfeng diz: não existe um plano de financiamento no curto prazo. Ele diz que não tem, ou que não tinha, né?
porque essa entrevista já tem um tempo. Ele diz: o problema que enfrentamos nunca foi de dinheiro, mas o embargo aos chips de alta qualidade. Ah, tá aí. Ele é aquilo que eu queria falar. A DeepSeek não faz mágica, ela precisa de chips de alto poder computacional, porque por mais que eles reduziram a quantidade de recursos computacionais e de dados, eles ainda trabalham grandes quantidades de dados durante muito tempo de treinamento. Então não vamos nos iludir, né? Então eu quero ir finalizando com essa questão. Muitas grandes empresas, pergunta o jornalista para ele, são persistentes em caçar pessoas no exterior da China, né? Muitas pessoas pensam que os 50 maiores talentos nessa área podem não estar em empresas chinesas. Bom, e a Julian Wenfeng diz, no modelo DeepSeek não há pessoas que retornaram do exterior, são todas locais, né? Os 50 maiores talentos podem não estar na China, mas talvez possamos nós mesmos formar essas pessoas. Pô, eu admiro muito o esforço tecnológico chinês, admiro muito o DeepSeek e digo que acho que eles se tornaram uma empresa competitiva, mas não vamos exagerar. Vai vir a reação norte-americana, já está tendo. Queria dizer que a Itália está proibindo o DeepSeek, talvez isso caia nesses próximos dias, mas a Autoridade de Proteção de Dados não se preocupa com a OpenAI, não se preocupa com a vigilância da NSA, não se preocupa com os americanos tomando os dados dos italianos, mas se preocupa com a DeepSeek, né? Então a DeepSeek vai começar a ser importunada. E eu queria dizer que o que dá, em resumo, para afirmar? Olha, a DeepSeek é uma empresa nova que conseguiu otimizar uma arquitetura que utiliza os grandes modelos de linguagem com menos dados, menos poder computacional e com isso conseguiu fazer frente, competir com a OpenAI, com o Google e com outros modelos. Na verdade, eles são uma empresa que aposta no open source. Atualmente, eles têm os seus códigos ali e eu acho que eles mostram uma coisa pra gente. Um país como o Brasil não tem a tecnologia chinesa, porque não apostou lá atrás. Mas quanto mais tempo ele adiar essa aposta, mais nós ficaremos reféns desse jogo geopolítico. Eu acho que chegou a hora de parar com essa história desses eufemismos, o governo contratar a Oracle e falar que faz soberania digital. Gente, vamos apostar em infraestruturas soberanas, vamos apostar em avanços aqui dentro, vamos apostar na nossa inteligência coletiva aberta, né? Porque enquanto o governo quer atacar software livre, atacar o open source, eu quero dizer que o open source faz coisas geniais e permite coisas geniais como o DeepSeek. Fique com a gente. No próximo episódio estaremos aqui com o Marcelo Max da 4Linux falando sobre uma série de possibilidades de você usar as APIs, né, de inteligência artificial que estão por aí, né? Então ele é um cara do open source do Brasil e eu gostaria que vocês ficassem ligados também nesse e no próximo Tecnopolítica. Valeu, pessoal! Não se esqueça, divulgue o episódio, dê um clique aqui e vamos combater a mistificação. A realidade nos interessa e nós podemos transformá-la. Fique ligado no Tecnopolítica.